Graça e paz, igreja. Sabe o que aconteceu lá no retiro? Vou ler para vocês aqui, ó. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros no retiro, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém. Amém, queridos? Foi um tempo precioso. Estava procurando uma palavra para descrever. Eu creio que uma palavra que venha a descrever seja sensacional. Foi além do pedido, além do entendimento nosso, foi muito, muito precioso. Eu agradeço à igreja pelas orações, pelo incentivo, pelo investimento nesse propósito do retiro dos homens. E daqui a pouco vai ter o retiro das mulheres, e daqui a pouco também o retiro dos casais. E assim vamos, né? Sendo abençoados de bênção em bênção, de glória em glória. Eu queria agradecer também à igreja por todo o esforço que foi feito aqui no sábado com o Ministério Infanto Juvenil, no bazar. Eles tiveram aí um tremendo de um sucesso em todo o trabalho deles. Quero agradecer a dedicação e o cuidado para com as crianças, o investimento, a participação. Certamente as crianças vão ser tremendamente abençoadas pelo esforço conjunto. E uma coisa que eu esqueci de colocar na carta aos apacentadores, a carta dos grupos familiares, eu gostaria de mencionar aí, pedindo uma atenção dos apacentadores, nessa semana que nós estamos entrando agora. Sabe aquela lista de desejos que você entregou ali no altar, entregou aos pés da cruz, e você ficou com uma cópia? Por gentileza, leia essa lista pessoalmente, você na sua casa, ore sobre ela mais uma vez. No grupo familiar, tenha um tempinho para orar sobre aquilo e abençoar aqueles propósitos que Deus estabeleceu ali. Talvez algumas coisas você já conquistou, outras talvez falta uma atitude para que você conquiste. Então, continue a orar ali naquela lista de desejos. Vamos continuar abençoando esse projeto que Deus colocou no coração. Amém? São 3 meses que nós trabalhamos ela, então agora já está na hora de dar uma revisada. Amém? Nós como igreja estamos entrando agora um novo tempo. Tivemos 2 meses praticamente assim de preparo, e os próximos 2 meses vão ser meses bastante intensos do agir de Deus, e de Deus usar a sua vida para abençoar outras vidas. Temos preparado o nosso coração por esses dias, por esses meses que antecederam agora, março, desde fevereiro, né, já são 3 meses, e agora o mês de maio e o mês de abril serão meses muito importantes para o reino de Deus e para as nossas vidas. Esses meses que antecederam, nós trabalhamos e conversamos um pouquinho sobre o seu potencial. Nós conversamos sobre a visão que Deus tem depositado aí na sua vida, sobre a linguagem do Espírito de Deus, como Ele fala conosco. E você tem experimentado isso. Temos conversado sobre os dons espirituais. E agora entramos num tempo de colher o que plantamos. E vamos levantar os nossos olhos ao nosso redor, começar a perceber que existem muitas pessoas que nós vamos poder abençoar com tudo que Deus tem depositado em nossas vidas, que está colocado sobre as nossas vidas. Então prepare-se nesse ano dizendo: Deus, eu estou aqui, usa-me a mim. Aquele ecoar, aquela palavra, aquela pergunta que Deus lançou ali junto, que Isaías ouviu no capítulo 6 lá de Isaías: quem enviarei? Essa palavra ainda é válida, ainda recoa pelos céus, ainda recoa no mundo espiritual. Quem está disponível para ser usado? E Isaías entendeu aquilo, Jesus entendeu aquilo, e você também tem entendido isso, e o Espírito Santo está aí na sua vida. Uma coisa que eu percebi, que quando Deus fala e Ele mexe conosco e a gente não obedece, aquela palavra faz o reverso na nossa vida, ela gera uma insatisfação.
Quando você obedece, ela te gera uma tremenda de uma satisfação de vida. E quando você não obedece, ela vai ao reverso. Fica uma insatisfação até você dar ao entendimento e cumprir com essa palavra. Vamos ver isso um pouquinho hoje. E a mensagem que entendi da parte de Deus para nós hoje, dei o título dela de Ser Grande. Diga comigo assim, ser grande. A sua vida, ela foi estabelecida para ser uma vida que faça diferença. E talvez o primeiro impacto, assim, um título de uma mensagem como essa, causa uma pequena sentimento assim de contradição. Será que é isso mesmo? E em todos nós, em cada um, na sua vida, na minha vida, Deus depositou algo que é peculiar dele, da natureza dele. O desejo de fazer diferença. Uma pessoa saudável, ela quer ter uma vida de significado, uma vida que marque. Na verdade, todos nós marcamos. A grande pergunta é que tipo de marca nós deixamos na nossa geração, dentro de casa, nos nossos filhos, nas classes de escola que nós estamos, nos departamentos de trabalho. Qual é a marca que nós deixamos ali? Sempre deixamos uma marca. E há em nós, e o Espírito Santo concorda nisso, que a sua vida marque e faça diferença. Que ela toque a vida das pessoas que estão ao seu redor. Veja esse texto aqui de Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. E antes de lermos esse texto, abra ali esse texto em Marcos 10, por gentileza. Marcos 10. Mateus, Marcos 10. Vamos segurar ela assim para o alto. E diga assim comigo: esta é a palavra de Deus que tem autoridade sobre a minha vida. Tudo que ela diz que eu sou, eu sou. Tudo que ela diz que eu tenho, eu tenho. E tudo que ela diz que eu posso, eu posso. Hoje o meu coração está aberto a que o Espírito Santo me ensine e que Ele me molde pela sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler ali o texto. Vou ler ele pausadamente. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, no caso os seus discípulos, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Uma pausa aqui. O Senhor Jesus está dizendo aqui que no mundo em que nós vivemos, pessoas procuram dominar pessoas. E não só procuram, como realmente dominam pessoas. E pessoas são para muitos líderes uma massa de manobra para conquistar os seus próprios objetivos. Por exemplo, na Rússia, quando veio toda a ideia do comunismo, o povo, o proletariado, os trabalhadores, eles se tornaram uma massa de manobra e não se importaram por quantos milhões ali morreram para que os seus alvos fossem alcançados. Hoje se exerce domínio sobre pessoas por intermédio de dinheiro. Quando uma pessoa tem dinheiro, ela domina outras pessoas. Por meio de conhecimentos, às vezes você tem uma informação a mais e você deixa a outra pessoa dependente. Às vezes isso até acontece espiritualmente. Quando uma pessoa diz que tem uma palavra profética, ela domina a outra pessoa com a palavra. Nós ouvimos esses dias nos noticiários que a nossa presidente aceitou aí o processo de colocar um chip daquele que a Bíblia fala na mão ou na testa, para dominar as pessoas, para saber onde elas estão, o que elas compram, o que elas vendem. Já é uma realidade hoje, já é possível
isso ser implantado nas pessoas para que os governantes mantenham domínio. Uma das grandes lutas hoje dos nossos governantes é que as redes sociais, elas não são governáveis. E isso gera um sentimento de querer dominar as redes sociais para que se domine as pessoas. E a liderança de nosso país quer dominar a população para que ela faça o que eles querem. Tanto que existe uma mente pensante do mal que domina as pessoas, e tem-se várias palavras que se usa para isso. Uma das palavras é: precisamos ser politicamente corretos. Outra palavra que cai: você não deve cair nos extremos, você tem que ser equilibrado. Outra palavra é: não tem absolutos, cada um tem a sua verdade. São palavras que exercem um certo domínio e fazem as pessoas pensarem como eles querem que se pense. Para que você não se aprume e diga: Jesus é o caminho e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Esses dias, até conversando com um advogado aqui da cidade, ali da Ordem dos Advogados, ele comentou, dentro de uma das falas dele, sobre essa questão de afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E eu ficava assim: hoje, nos nossos dias, você declarar uma palavra absoluta pode te causar um problema jurídico. E ele disse: não. As religiões, elas são autoexcludentes. Uma se exclui a outra. Então, cada um pode ter a sua convicção e você pode falar o quanto você quiser que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão só por Ele. Não há nenhum outro nome sobre a face da terra que importa que os homens sejam salvos. E esse nome é só Ele. Mas esse mais é a nossa luta, que há uma mente querendo dominar os nossos sentimentos e o nosso posicionamento. E Jesus diz: o mundo é assim. Ele conversando com os seus discípulos, e no contexto aqui, os seus discípulos estavam pedindo um para sentar à direita, à esquerda, e eles estavam agindo pensando como as pessoas no mundo normalmente pensam, querendo posições, querendo regalias. E Jesus então continua. No próximo versículo ele diz assim: mas entre vós não é assim. Amém? Ele diz, pelo contrário, está na contramão. É bem o oposto. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aqui ele diz: se quiser tornar-se grande, quer dizer, se você quer ter uma vida que faça diferença, então eu vou te mostrar o caminho. Ele não repreende os discípulos por terem esse desejo, só que ele ajusta eles e coloca eles no trilho correto. Ser grande, como ouvimos até no Retiro dos Homens, caiu essa palavra, é ser uma pessoa que abençoa outras pessoas. É isso que uma das coisas que nós aprendemos nesse final de semana. Uma pessoa de referência, uma pessoa de orientação, que você é dentro da sociedade para outras pessoas, é uma pessoa grande. É uma pessoa que as pessoas olham e dizem: o que ela fala é referência para mim. E você é essa referência na sociedade. Por quê? Porque Jesus habita na sua vida. Então, o Senhor Jesus não recrimina os discípulos por desejarem ser grandes, mas Ele mostra aos seus discípulos o caminho dessa grandeza. E Ele cita o seu próprio exemplo quando Ele, no versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estar em Cristo é ser como Ele. E essa marca que Cristo declara aqui nesse texto, essa marca está na sua vida. O Espírito Santo pulsa com essa palavra. E ele se identifica. E o seu espírito, ele fica movido com essa palavra. E o Espírito Santo fica falando dentro do nosso coração: é isso, 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 isso. Ele não é lá o Chapolin?
Mas ele diz isso. O Senhor Jesus, ele veio para servir com o seu dom. E o Pai Celeste revestiu a ele de capacidade, entendimento, para resgatar a humanidade para um relacionamento com Deus. Aquilo que havia se perdido, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, foi resgatada por meio de Cristo Jesus. Ele veio com a capacidade de abrir esse novo e vivo caminho para voltarmos à comunhão com Deus e por meio dela manifestarmos hoje, aqui, agora, onde nós estamos, onde nos movemos nessa semana, o reino de Deus sobre a face da terra. O reino de Deus, ele se manifesta, porque Jesus habita na sua vida. E o seu falar tem peso, a sua ação tem peso, o seu serviço faz sempre toda a diferença. Quando é dito que ele veio nos resgatar, ele veio nos resgatar da opressão das trevas, que nos dizem que não somos nada, que dizem você tem que sofrer mesmo, que dizem você tem de passar necessidade, que diz que não somos amados, que diz: quem sou eu para que Deus me use? As trevas que vêm nos oprimindo com todos os tipos de pensamentos, querendo nos destruir, Jesus veio nos resgatar da escravidão para sermos escravos de Jesus. Sendo escravo deles, nós somos alçados para amigos. Sendo amigos, nós somos alçados para filhos. Ele nos resgatou de vivermos para nós mesmos, por nós mesmos, com nós mesmos. Ele nos resgatou para vivermos agora por meio de Cristo Jesus. O viver que agora vivo, não vivo mais para mim, como diz Paulo, mas vivo por meio de Cristo Jesus. Quando você ora, é Jesus que está orando. Quando você serve, é Jesus que está servindo. Ele veio nos resgatar para, por meio de Cristo Jesus, sermos frutíferos. E quando o primeiro comando que Deus dá para o ser humano de ser frutífero, nós pensamos em ter filhos, né? E olha que a humanidade tem caprichado. Mas esse ser frutífero é ser produtivo, é fazer diferença, é servir com os dons que Deus tem depositado dentro de nós. E por meio dele nós fazemos as boas obras, como diz o texto, que ele nos resgatou e somos feituras, somos criaturas nele para as boas obras. Somos resgatados agora para manifestar o reino de Deus. E ele se manifesta pela sua vida. É simplesmente deixar, é simplesmente servir e cumprir com o que ele coloca na sua vida por fazer. Então, meus queridos, você nasceu para fazer diferença. Você nasceu, pegando esse texto, para ser grande, para ser referência aonde você vive, seja no seu condomínio, seja no seu trabalho. Você nasceu para ser uma lembrança de como Deus é. Os discípulos que andavam aí com Jesus, estavam aprendendo os caminhos do reino de Deus, tinham o que todos nós temos dentro de nós: queremos fazer diferença. Eles pensaram que iriam fazer diferença tendo lugar de posição, sendo reconhecidos, sendo elevados à direita e à esquerda, sendo reconhecidos com um título, como aqueles que são o braço esquerdo e direito de Jesus. E Jesus diz: olha, o pensamento, mude esse pensamento, e você vai ser isso. Eles deflagraram com esse falar deles um sentimento comum de todo ser humano. E como disse o Senhor Jesus, como eu já falei, o Senhor Jesus não os repreende por quererem ser grandes, mas eles orientam o caminho para esta grandeza, a grandeza do reino de Deus. Quando ele fala, por exemplo, sobre João Batista, não houve nenhum como João Batista até a cruz, até Jesus.
E o menor no reino de Deus é maior do que ele. Há um projeto de grandeza, não de projeção pessoal, mas de ser usado para fazer diferença na vida das pessoas. E o caminho de fazer a diferença, ele chama aqui e tem um nome. E esse nome é serviço. Servir como Jesus é ser como Ele. Veja esse exemplo. Você veio à terra carregado de projetos e tesouros eternos. E o nosso objetivo, com tudo aquilo que recebemos da parte de Deus, é entregar o que recebemos. Isso é manifestar tudo que Deus colocou na nossa vida. E assim nós vivemos o propósito de Deus com as nossas vidas. Então, Deus depositou, por exemplo, na sua vida, dons espirituais para quê? Para abençoar pessoas. Assim como uma semente. A semente, ela veio carregada. Você que gosta de usar a linguagem de computador, ele veio, a semente, ela está uploaded, ela está carregada. Tudo que uma semente precisa para se tornar, eu devia ter trazido aqui um pinhão, hoje nós fomos à caça dos pinhões, né? Brincamos lá com o Tito, brinquei com o Tito lá, uns dizem que tem o pesque pague, aqui é colhe e leve, leva aí, não fui eu que plantei, Deus está dando aí, só pegar, trazer a semente do pinheiro, que é o pinhão, que nós comemos lá fartamente. E o pinhão, ele tem dentro da sua genética, dentro da identidade que ele tem, da sua informação, ele está totalmente carregado. E aquele pinheiro que eu vejo que está ali, da onde ele caiu, ele tem a capacidade de se tornar aquilo. Sim ou não? Concorda? Então, assim como uma semente tem dentro dela o seu futuro, assim, você tem dentro de você uma riqueza imensurável. Uma semente carrega dentro dela, então, todas as informações para produzir a planta que ela foi designada a ser. E a semente, ela está carregada de tudo que ela precisa para cumprir o propósito dela. E assim é você. Quando você nasceu, gerado no ventre da sua mãe, você nasceu já dentro ali naquele óvulo que foi fecundado. Tudo o que Deus tinha preparado, Ele descarregou ali. E Ele escondeu dentro da sua mãe. Veja Provérbios quando diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Toda a informação que Deus tem para a sua vida, Ele colocou aonde? Dentro do seu coração. O propósito dele, Ele colocou tudo dentro e Ele carregou você com todas as informações para que você cumpra com o seu propósito. Assim, quando eu digo, eu não posso, eu não consigo, eu estou negando aquilo que Deus colocou dentro de mim. Quando há uma chamada de abençoar alguém, orar por alguém, e eu dou um passo atrás, eu estou negando o projeto de Deus na minha vida. Quando eu digo, eu deixo de servir, não quero servir, eu estou dando um passo atrás dentro do projeto de Deus, daquilo que Ele colocou na sua vida. Tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus em sua vida, Ele já depositou aí, são sementes, palavras proféticas, talvez que a sua mãe falou, que ela entendeu da parte de Deus e falou sobre a sua vida, que você recebeu na sua caminhada, as habilidades, os relacionamentos que você tem construído, os dons espirituais que estão depositados aí, as capacidades que você adquiriu por intermédio de estudos, de experiências, de vidas, sejam boas ou negativas, são todas sementes que Deus tem colocado e capacitações que Ele tem depositado para que o projeto dEle na sua vida se cumpra. Pode concordar comigo dizendo um amém?
Os sonhos de Deus para a sua vida, eles estão alojados no íntimo do seu coração. E a nossa atribuição, o homem de inteligência, a pessoa de inteligência, sabe o quê? Descobri-los. E você fez aí no último mês um estudo, respondeu 180 perguntas. Para quê? Para descobrir o que está no seu coração. Uma pessoa que Deus dotou de dons, de inteligência, de fazer perguntas, para que você respondesse, para você fazer uns cálculos e fazer uma continha de chegar e chegar nos seus dons. Impressionante. E Deus colocou isso dentro de você. E a sua atribuição é descobrir. Quer dizer que se eu não vou atrás, não vou encontrar? Não. Deus estabeleceu um princípio na vida que faz a vida funcionar. Quando eu busco, aí a vida começa a ter sentido. A vida, Deus diz assim: buscai-me e vivei. Se você deixa de buscar, eu deixo de buscar, eu morro. Profissionalmente você sabe disso. Se você não dá atenção para a sua profissão e vai se aperfeiçoando, estudando, lendo algumas coisas a mais, o que acontece? Você vai, ainda mais nos dias de hoje, a gente vai ficando para trás. Em vez de pagar um imposto, paga uma pós-graduação e abata lá do seu imposto. Deduza lá. Até o governo tem incentivo a você estudar. Veja o outro texto de Provérbios 25:2, que fala disso também. A glória de Deus é encobrir as coisas. Ele coloca lá dentro do seu coração, escondido. E a sua glória qual é que é? É esquadrinhar, é descobrir, é ir atrás. É como que se Deus brincasse de esconde-esconde. Ele faz a caça ao tesouro. E a caça do tesouro é o seu coração, o ambiente. E quando se busca Ele, Ele vai revelando o seu coração e vai mostrando na história, e Ele vai vendo, veja na sua paixão, quais foram as 5 experiências positivas que você teve. Você respondeu essa pergunta, né? E você foi vendo a sequência onde você se sentiu realizado. E você foi descobrindo a paixão de Deus na sua vida. Todo o seu potencial está dentro de você. As visões que Deus tem para a sua vida, Ele escondeu ela dentro de você. E o que precisamos é descobri-las, esquadrinhar. Isso é que faz a vida se tornar interessante. Isso é que faz a vida se tornar assim. Para cada dia há uma descoberta nova. Quando eu deixo de buscar, eu começo a morrer. Começamos a descobrir o que Deus depositou em nós quando nos dispomos a servir o nosso próximo. Você lembra dos 6 pontos, né? O 6º ponto era trabalhar. Uma das coisas era a sua fonte. Entender a sua fonte que é em Deus. E você, o ponto de ignição, a chave mestra para fazer o motor funcionar, é começar a servir uma pessoa. Fazer o bem para uma pessoa. Por exemplo, profissionalmente, você quer descobrir toda a riqueza do seu trabalho? Busque fazer o seu trabalho e olhe ao seu redor e procure quem que você pode ajudar. E sirva aquela pessoa. Simplesmente faça o bem para ela. No mundo não é assim, mas você é assim, porque você tem essa marca do Espírito Santo na sua vida. Veja esse texto aqui. Eu fico pensando, ela é uma tradução específica. Se você procurar, provavelmente na sua tradução você não vai encontrá-la. Essa é uma tradução que vem do inglês, do King James. Um dom do homem abre-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Esse texto aqui ele diz, olha, o interessante, e se você olhar ao seu redor você vai ver que é assim, que não é, a Bíblia aqui não diz que a educação do homem abre o caminho para ele, mas o seu dom o faz. De alguma forma, nós perdemos o momento da educação. O primeiro que eu preciso descobrir na vida de uma pessoa, dos meus filhos, é os dons dele. Aí
a educação faz sentido, porque daí eu vou fazer focado no que ele precisa para cumprir com o seu chamado. A educação então faz sentido na nossa vida quando descobrimos o dom de Deus, ou seja, o propósito dele na nossa vida. E o interessante é que o mundo vai abrir caminho só porque você não vai abrir um caminho para você só porque você é inteligente, esperto e muito entendido e tem muitos títulos. Mas sempre que exercitar o seu dom, o mundo não só abrirá o caminho para você, mas também vai pagar bem por isso. Não estou excluindo o estudo. O estudo é muito importante. Mas, num segundo momento, quando você entendeu o seu propósito, o seu chamado. E todo aquele, incluindo você, que descobre o seu dom e desenvolve ele, você se torna uma mercadoria valiosa. Você é uma raridade. Porque o que Deus tem colocado dentro da sua vida é único. A sua habilidade, o seu entendimento naquilo que você trabalha, aonde você se move, você é único nisso. Como alguém disse, se você quer ser um fracasso, copie alguém. Se você quer ser um sucesso, seja o que Deus lhe deu, viva o propósito de Deus com a sua vida. Porque vai lhe abrir caminhos perante os grandes. Um dos irmãos nossos na fé é o senador Magno Malta. Ele é um homem que não tem curso superior, ele não tem muito estudo, não teve essa oportunidade, mas ele tem um dom. E hoje ele é respeitado no Senado Federal por causa do dom que Deus colocou na vida dele. E é um homem que precisa da nossa oração, da nossa cobertura. Há um dom na vida dele de ser senador da República do Brasil. E ele tem discernimento e tem um entendimento que é impressionante. É impressionante. Podia contar uma historinha aí, mas vamos adiante. Veja esse versículo que acompanha esse outro aqui em Provérbios, que também vem dessa tradução do inglês. Um dom é como uma pedra preciosa daquele que a tem. Para onde quer que se volte, terá êxito. Em outras palavras, um dom é como uma pedra preciosa para aquele que o possui. E sempre que ele vai usar esse dom, ou avivar ele, aplicar ele, acaba se tornando em prosperidade. Se usar o seu dom, ele fará com que você seja próspero. Muitas pessoas trabalham por dinheiro. E você não precisa trabalhar por dinheiro. Você trabalha executando o seu dom, o chamado, o propósito de Deus na sua vida. E o dinheiro se torna uma consequência natural disso. O seu foco é cumprir com o projeto de Deus na sua vida. Devemos trabalhar de acordo com a visão que está em nós. Esses dias nós, como família, tivemos que o Berna entregar um irmão, eu entregar um primo. E eu fiquei impressionado com o testemunho do filho mais velho, o Haroldo, o Harold, o Karl Horst, né? Desculpe. Sobre o pai dele, o Horst. Ele disse mais ou menos assim: meu pai queria descobrir os meus dons e as minhas capacitações, para que eu fosse o que Deus me chamou para ser. E é impressionante como ele tem a habilidade de fazer conta. Aí ele diz assim: Deus me capacitou com a habilidade de medir riquezas. Ele é contador. E Deus tem alçado e colocado ele. Hoje ele está numa posição no município aqui na região metropolitana. E ele tem um dom no negócio. Deus colocou ele em lugar especial. O seu dom vai devolver-lhe a juventude. O seu dom vai fazer de você você ficar mais saudável. O seu dom vai despertar em você uma energia para viver, para acordar amanhã de manhã, segunda-feira, e dizer: oba, vou desenvolver o dom que Deus colocou na minha vida. Você vai parar de falar em morrer e vai começar a falar em viver. A sua vida, começa a ter sentido.
E normalmente cada um de nós já está executando o seu dom, o seu chamado, já pelo menos está perto ali de estar desenvolvendo ele. Para onde quer que você se volte, no seu dom você terá êxito. Veja o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele, já no final, um dos últimos livros que ele escreve com seu filho na fé, o Timóteo, ele diz assim: Timóteo, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A gente não entende muito aqui o que é libação, né? Oferecido por libação. Esse ser oferecido por libação é uma oferta de despejar. É como que eles pegavam e derramavam. Era uma oferta de libação. Ofertei água à planta. Ele diz assim: é a minha vida. Eu estou sendo ofertado, a minha vida está sendo derramada. Quer dizer, ele está entregando tudo de si. Eu estou derramando a minha vida dentro do projeto de Deus para comigo. Tudo que Deus me deu, eu entreguei. Eu estou morrendo vazio. Um homem de Deus aí, lá das Bahamas, ele disse assim: morra vazio. Entregue tudo que você tem. Isso vai dar-lhe ânimo, entendimento, alegria na vida. É como que dizendo: você deve de morrer tendo entregue tudo que Deus lhe deu para abençoar as pessoas do seu convívio. Não morra velho, morra vazio. Era uma das coisas que ele falava. Paulo diz: estou sendo terminado de derramar. Estou entregando tudo que Deus me deu. Ele fala com a igreja de Éfeso e diz isso: tudo que Deus me deu, eu entreguei para vocês. Eu ensinei tudo que Deus colocou no meu coração. Impressionante. Compartilhou tudo, derramou a sua vida. Ser como uma oferta que se derrama, é isso que significa servir. E às vezes já tive lutas com isso também. Puxa, servir, doar-se. De repente você começa a escutar ao seu redor: puxa, mas faça alguma coisa por você, pela sua vida. E aí quando fiz o contrário, puxa, que insatisfação de vida. A realização da vida está nessa entrega. Você nasceu para fazer um depósito sobre a face da terra. Deus carregou a sua vida, Deus colocou na sua vida um tremendo de um tesouro. Cumpra seu propósito de derramar-se, de se entregar, servindo pessoas, e assim você poderá concluir bem a sua vida, e dizer como Paulo: terminei a carreira, fiz o que tinha que fazer. A palavra de Deus diz assim: Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Você recebeu na sua vida um depósito da manifestação do Senhor Jesus na sua vida. E hoje o que você faz é revelar a Jesus com o seu dom, que Ele depositou na sua vida. O seu trabalho é uma expressão, uma revelação do Senhor Jesus para aquela pessoa que está perto de você. Os seus dons, quando você usa eles a favor de pessoas, vão revelar a Cristo Jesus. Mas eles vão revelar quando você pratica, quando você serve, quando você faz alguma coisa específica para uma pessoa. Isto vai fazer diferença e você se sentirá realizado. A palavra para esse ano é uma alegria completa. Essa alegria completa, ela vem no serviço. A alegria completa é o que Deus separou para a sua vida, e ela está ligada ao servir. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente servir com o pouco, não com o muito, com o pouco, com aquilo que você tem hoje. E você se tornará grande, uma pessoa influente, ao servir as pessoas com os seus dons. Veja o testemunho de Jesus. Separei 3 palavras dele. Quando em João 18 ele diz assim: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
estava aqui discutindo com um oficial romano, que tinha, pelos homens, a autoridade de matar a ele. Disse: o meu testemunho é falar da verdade. Pilatos, ele diz: mas o que é a verdade? Pilatos não teve o discernimento que a verdade estava diante dele, que era a própria pessoa de Jesus. Outro texto diz assim, quando Jesus, na oração, que nós chamamos a oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz, no 4º versículo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu fiz o que tinha que fazer e em 3 anos eu resolvi. O que tinha que ser feito eu fiz. Cumpri com uma tarefa. Tanto que ele na cruz, então, ele diz: está consumado. Está estabelecido, está resolvido. Né? Como já brinquei aqui, na sua vida, no final se diz assim: está consumado e não estou aposentado. Se cumpriu a sua tarefa. Voltando para o versículo 45, estar em Cristo é ser como Ele, viver para servir e resgatar vidas com o dom que Ele depositou em nós, seja como empresário, seja como profissional liberal, como vendedor, como dona de casa, como estudante. Na tarefa que você faz, você está servindo pessoas e revelando Jesus a elas, na maneira que você fala, na maneira que você trata as pessoas, na maneira que você cuida das pessoas, na maneira que você trata e cuida das coisas que Deus tem dado na sua vida. O nosso dom é dado para servir as pessoas, para que reconheçam o Senhor Jesus em nós e encontrem a salvação, a restauração da comunhão delas com o próprio Deus. O seu dom se revela na profissão na profissão que você escolheu. O seu púlpito, como já temos falado muitas vezes, é o seu trabalho. Olhe para o seu trabalho como uma manifestação do reino de Deus. Ali onde você entra amanhã de manhã, aonde você está, amanhã às 9 horas da manhã, ali o reino de Deus está. E você é um portal eterno. Você não precisa viajar para Chapada, não sei das quantas. Você é o portal que manifesta o reino de Deus. Com você está a paz, com você está a justiça, com você está a alegria no Espírito Santo, com você está o poder de Deus para tocar a vida das pessoas, seja por palavras, pela oração, pela sua presença. Não é tremendo isso? Tremendo. Projeto de Deus na sua vida. Esses próximos 2 meses, se nós só nos atinarmos as coisas que Deus vai nos dando, por exemplo, essa sexta-feira, trazer o máximo de pessoas possíveis para aquele dia de comunhão, de investir, de estar ali juntos. Às vezes você não conseguiu trazer o seu convidado, diz: então eu não vou. Não, venha. Talvez o outro trouxe um convidado e o seu testemunho vai abençoar aquela pessoa. Não é assim que acontece? Você traz, às vezes alguém não consegue falar do amor de Deus, e você está ali naquela roda e de repente começa a conversar, e você fala simplesmente das coisas que Deus está fazendo na sua vida, e aquela pessoa que o outro trouxe, ela é abençoada pelo seu testemunho. Traga pessoas, seja um instrumento, dê carona, abra um caminho, veja se alguém tem carona para trazer, vão cruzar as informações, não viaje sozinho, se tem um lugar no seu lugar, converse no grupo familiar. Eu tenho um espaço aqui, tenho 2 lugares, posso levar mais alguém aí do grupo, posso levar alguém dos seus amigos. Venha, participe, traga a sua alegria, traga a sua paz, traga a justiça de Deus que há na sua vida para trazer libertação e cura para as pessoas que precisam. Isso é tremendo. Simplesmente usufrua da obra de Deus na sua vida e deixe os outros usufruir disso na sua vida, por estender a sua mão, por servir elas, por ser Jesus na vida delas. Amém, queridos? E o primeiro passo disso tudo, o Senhor Jesus, Ele veio para que você seja resgatado no propósito e no significado da sua vida. Ele veio para resgatar você
e fazer de você uma pessoa grande, uma pessoa que faz diferença. E o caminho começa no momento em que você decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu quero te convidar hoje a fazer isso. A decisão é sua, mas o convite eu estou fazendo hoje para você. Você veio aqui para aceitar a Jesus. O Senhor te trouxe aqui, você foi convidado para que esse primeiro passo você dê de todo o seu coração e usufrua toda a riqueza que Deus colocou no seu coração. Ele colocou na sua vida uma riqueza imensurável. Provavelmente a vida bateu muito em você. E muitas pessoas talvez, em vez de te ajudar, te prejudicaram nesse processo. E a Bíblia nos ensina que existe aí uma mente pensante do mal, que não deseja de forma alguma que você encontre o propósito de Deus na sua vida. Mas ele perdeu. Porque você está aqui hoje. E você hoje tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos, por gentileza, nos colocar em pé? Como é que eu aceito a Jesus? Por meio de uma oração. E nós temos o costume aqui de orar junto com você. E depois gostamos de orar por você e abençoar a sua vida pessoalmente. Então nessa hora, vou pedir para você repetir uma oração junto comigo. E a igreja vai te acompanhar ao seu redor para abençoar a sua vida e para facilitar o caminho para você. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, por gentileza. Coloque seu coração diante de Deus. E ore assim comigo, dizendo: querido Pai Celestial, hoje eu decido entregar o meu coração nas suas mãos. Eu desisto de tocar a minha vida por mim mesmo. E eu recebo o teu perdão, o teu amor. Eu recebo a tua presença na minha vida. Eu rejeito a Satanás e seus demônios e a todas as maldições que lançaram contra mim. E eu te agradeço pelo seu amor. E eu recebo esse teu amor. E eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. Amém? Amém.